Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para refazer na prática esse arquivo de modelagem com vocês, como eu configuraria ele no Render também, tá bom? Então seja bem-vindo ao quadro Render Help, e se você tem interesse em que eu refaça algum ambiente seu que você já projetou, me envia uma mensagem no direct. Então, bora começar a deixar esse arquivo lindo, maravilhoso, com outra cara aí, com outra configuração, como eu faria para vocês, tá? Ok, vamos começar aqui, antes de tudo, né, antes de configurar qualquer coisa, vamos começar aqui com os cortes, tá? Vamos passar os cortes onde a gente vai querer fazer o enquadramento da nossa cena. Daí a gente já começa na prática aqui. Acho que aqui tá bom. Eu recomendo que vocês utilizem sempre, tá? Essas vistas aqui, elas auxiliam bastante a gente a fazer o enquadramento mesmo, a visualizar como tá a cena, tudo certinho, tudo de forma alinhada, e isso facilita bastante. Então, eu movi aqui um pouquinho a mesa, tá? Porque ela tava dentro do corte, para não ficar um pouco estranho quando a gente colocar para renderizar, né? E ok. Agora a gente já vai configurar esse corte dentro do nosso V-Ray. Então, abrir aqui o nosso Asset Editor, nós vamos vir aqui nesse Geometry, que é onde vai aparecer as nossas seções de corte. Clicando nessa primeira, com a setinha aqui para a direita, ele vai abrir a configuração desse corte. Nós vamos desabilitar aqui o Use Object Material e vamos vir aqui em Opções e deixar marcado apenas esse Camera Raise Only, que é o do meio, tá? E desmarcar os outros dois das extremidades. Então, o nosso corte já está configurado. Outra dica que eu vou dar aqui para Letícia, que pode servir também para vocês aí que estão começando a desenvolver seus projetos no SketchUp, é a questão das camadas, né? Eu vejo aqui que tem poucas layers, poucas camadas aqui para organização. Então, isso é fundamental, por exemplo, Ó, tem aqui móveis soltos. Mas todos os móveis soltos que tem dentro da cena não estão aqui dentro dessa camada, entendeu? Então, para a configuração e modelagem em si mesmo, isso agilizaria bastante o tempo, tá? Eu não vou fazer aqui agora, mas é simplesmente criar e organizar as camadas certinho. Que isso também pode deixar o seu arquivo muito mais leve e mais otimizado. Você vai perder aí muito menos tempo para projetar com essa organização. Uma coisa aqui que eu percebi dentro desse arquivo é que tem muitos materiais que poderia ser utilizado, por exemplo, a mesma cor, a mesma imagem, porque afinal o material que ela tá usando é o mesmo, só que ao invés dela usar o mesmo material, não, ela, por exemplo, criou dois do mesmo material. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, por exemplo, padronizar. Se você vai usar um metal dourado, por exemplo, dentro do seu ambiente, não tem necessidade de você criar 3 metais dourados e configurar eles de formas diferentes, tá? Isso vai quebrar o padrão e vai deixar o seu render aí um pouco estranho. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês padronizem, criem apenas um material e utilize ele para todos os objetos que têm o mesmo acabamento e que você está com a intenção de usar, de fato, o mesmo material, tá? Eu vou padronizar e deixa eu ver aqui como que tá. Cor M01. Cor M01. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Cor M01. Cor M001. A intenção é passar um MDF branco, eu acredito, né? Então não tem necessidade de você criar 2 materiais, 2 texturas da mesma coisa. Vou usar esse cor M1. Vou aplicar ele nesses outros materiais aqui. Vou ver se eu consigo. Tem alguns que eu vou ter que entrar. Ó, aqui, outra dica aí, né? Sempre, já aproveitar o gancho, sempre quando a gente criar um objeto, algum material, alguma coisa, sempre colocar em grupo ou em componente, porque isso vai manter ali a sua organização e a facilidade depois para você mexer com esse arquivo. Por exemplo, aqui tá tudo em um grupo só, certo? As portas não estão em grupos separados. Então, por exemplo, aqui eu quero
eu poderia aplicar o branco, né? Aqui tudo. Porém, ele pinta a porta do meio também, que eu não quero, que é a porta, aparentemente, é de um espelho. Então, como tá tudo selecionado aqui, que eu cliquei 2 vezes e selecionou tudo, vou apertar o Shift e vou clicar em cima dessa porta de espelho só pra ela não mudar, entendeu? Então, eu tô, tipo, isolando essa porta, falando, olha, essa porta eu não quero que você selecione e, consequentemente, eu não vou pintar ela. E aí, você pinta todo o resto. Então, aí, sempre utilizar grupos, tá? Não se esqueça. Então, gente, a dica é essa, tá? Eu vou padronizar aqui todos que eu acho que tá repetindo. Vou organizar isso, tá? Pra usar só um do mesmo. E depois eu volto, tá? Mas eu recomendo que vocês façam isso sempre. E ó, aqui que eu padronizei esse material, vou colocar aqui MDF branco. Branco. Que o teto tá com uma cor aí sem nome também, então eu coloquei tinta branca. Ou, de repente, você pode colocar gesso, rebaixo de gesso, sei lá. O que você achar melhor aí, tá? Pra nomenclatura dessa cor ou dessa textura. Ó, aqui eu percebi também que ela não dá um espaço pras portas e gavetas. Então, por estar em centímetros, eu vou colocar 0,3, que é a distância das portas e gavetas na marcenaria. Porque aqui, gente, ele identifica que vai ter uma frestinha de luz e sombra. Então, vai ter uma sombrinha ali nessa abertura, nesse vão. Deixa eu ver, vamos lá. Aí. Vou criar uma cena aqui, aleatória, depois a gente ajeita, tá? Só pra não ficar perdida aí, quando eu quiser configurar aqui. Vamos continuar aqui. Ó, uma coisa que eu percebi que é uma dica super importante, por exemplo, esse móvel aqui, ele tem uma determinada medida, tem umas dimensões X. Ela não dividiu ou ela pegou pronto. Então aqui a dica é o seguinte, quando você for fazer um móvel, alguma marcenaria, algum objeto, você tentar dividir ele por um tamanho padrão, por uma medida padrão. Porque assim, por exemplo, se você edita essa gaveta, ou você copia essa gaveta, ou você cria vários componentes dessa gaveta, e aí você não tem retrabalho, né? Porque você edita uma, você já consegue editar todas as outras com mais facilidade. E aí, no caso de medidas diferentes, você não consegue, você tem que editar isoladamente uma por uma. Então, isso é um retrabalho, e você acaba perdendo um tempo aí, por uma questão de pensar um pouquinho antes e de administração também, tá? De planejamento. Esqueci de falar aqui, a não ser que essa seja a sua intenção, tá? A não ser que seja o seu objetivo fazer dimensões aí totalmente diferentes. Caso você queira trazer outro efeito e passar outro tipo de sensação, não sei, depende do seu objetivo, tá? Outra dica aqui agora é esse plugin JHS Power Bar, que ele vai te auxiliar, por exemplo, quando você deixar seus objetos flutuando assim, para eles não ficarem flutuando no render, porque isso gera uma sombra assim, um pouquinho estranha e deixa o render feio, sabe? Porque, afinal, você espera todo o tempo ele renderizar e no final você vê que tá flutuando. Então, para isso não acontecer, vou recomendar esse plugin aqui para você. Você vai utilizar essa gotinha aqui, essa primeira gotinha, clicar nela, pronto, na maioria das vezes ele já vai ali colocar o seu objeto na face do outro objeto, ou seja, vai ficar superfície com superfície, tá? Ele não vai ficar flutuando. Algumas vezes você tem que fazer alguns ajustes, tá? Mas raras exceções. Na maioria das vezes ele já, com uma clicada, já resolve o seu problema, ó, tá vendo? Vamos fazer isso pra tudo que estiver flutuando. Isso daqui é maravilhoso, tá? Você não tem que ficar... Ó, que nem esse, vocês tem que corrigir, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aí tu pega na face, ok. Aqui, mesma coisa. Você tenta com plugin. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Agora eu vou dar uma outra dica pra vocês de ouro, tá? Por exemplo, pegar essa textura aqui, que eu sei que ela tá com quebra, tá? Vou vir aqui
nessa outra abinha aqui dos materiais. Vou abrir, vou editar essa textura, essa imagem, no ambiente externo. Ele vai abrir aqui pra mim, ó. Então, eu tenho a opção de salvar aqui em editar, ó. Editar, salvar uma cópia. Vai, vamos supor que não salvou ainda, vai. Salvar na área de trabalho, ok. Tem um programinha muito maravilhoso e sensacional que chama GIMP. Você vai simplesmente abrir ele. E você vai carregar a sua imagem aqui dentro. Vai carregar a textura. Você clica e arrasta aqui, tá? Aí você vai vir aqui em filtros, mapear, mosaico perfeito e ok, pronto. Ele já tirou as emendas da sua textura, aquelas quebras que ficam bem estranhas e feias, tá? Então, isso deixa o material muito mais uniforme e muito mais bonito na hora do render. Então, aqui a gente vai em arquivo e vai exportar. Export as, exportar, substituir. Ele já vai substituir direto na pasta de onde a gente salvou esse material, essa imagem. Ok? E aqui eu vou carregar ela de novo, tá? Como já tá selecionado esse material, então tudo que esse material tiver aplicado, eu vou substituir ele por aquele sem emenda, que é esse aqui atual, tá vendo? Já ajustou ali. Fora isso, gente, tem um outro macete também que ajuda a corrigir bastante as imperfeições do seu render, né? Deixar ele mais uniforme, que é você girar a sua textura. Por exemplo, você entra dentro do arquivo, botão direito, textura e posição. Tá projetado aqui, meu Deus. Não, textura, posição. Você sempre girar a sua textura pro lado longitudinal, ou seja, o lado mais longo daquela face que você tá aplicando o material, certo? Então, aqui, ó, tá, por exemplo, transversal, tá atravessando assim, no lado que não é o mais longo. O lado mais longo é pra lá, tá vendo? O nosso objeto é mais longo pra lá. Então, a gente vai girar essa textura em 90 graus aí. Como aqui eu já girei, às vezes eu clicando aqui, selecionando ele novamente, ele já funciona quando eu for aplicar do outro lado, tá? Não preciso girar necessariamente, às vezes funciona e às vezes não também. Mas é sempre bom testar aí. Então, sempre vou girar tudo isso. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Não tá no lado longitudinal, que é assim na vertical. Então, seguir esse padrãozinho aí, que vai ficar muito mais bonito os seus objetos. Acabei de editar essa cadeira aqui, tá? Bem rapidinho para vocês verem. Olha a diferença, por exemplo, dessa cadeira para essa cadeira aqui, da esquerda. Qual que vocês acham que eu editei? Essa ou essa? Essa aqui tá muito mais uniforme, né? Agrada muito mais na visualização. Então, ou seja, eu vou copiar aqui essa que eu já editei para não perder muito tempo e vou colar do outro lado, M, Ctrl. E aqui, ó, que eu faço? Vou colocar aqui mais ou menos perto, tá? E aí eu vou usar o Scale para virar simplesmente de uma forma mais rápida. ES, e aí eu vou virar com o comando Scale. Quando ele aparecer aqui -1, é porque ele tá na escala, na proporção certa, sem alterar nada, tá? Só virou de lado. E aí eu ajeito aqui, né, onde tá a outra. E a outra eu apago. Opa, apaguei errada. Isso, e a outra eu apago. Pronto. Nossa cadeira tá perfeita. Um outro macete aqui, ó, por exemplo, aqui eu vi, vou pegar o material aqui, e aqui, ó, eu vi que eu não consigo pintar, porque ele tá com arredondamento de bordas. O que que eu vou fazer aqui, hein? O que será que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em visualizar, geometria oculta. E agora sim, eu consigo editar a textura. Opa! Editar a posição da minha textura, por exemplo, se eu coloquei e ficou ainda bugado, tá? Botão direito, textura. Ó, tá meio estranho esse negócio aqui, hein? Se bem que ele tá em ângulo, né? Meio complicado. Mas aí tu ajeita, ó.
Ok, ficou mais ou menos. Daí você vai arrumando. Acho que aqui funciona eu copiar o da frente. Pegar a textura da frente, que já tá aplicada. E aplicar atrás. Vamos ver. Funcionou. Então, ok. Foi? Já foi tudo? Já alterou? Gente, que maravilha. Ó, tem aqui pra alterar também. Daí você vai editando. Depois, ó, tu pode voltar pro arredondamento certinho, tá? Você vai vir aqui de novo, visualizar e desmarcar o geometria oculta. Tá? E aí, prontinho. Seu material, olha, gente, é outra coisa, maravilhoso. Amei, amei. Vamos corrigir também a textura daqui, ó, tá? O lado longitudinal dessa casinha, aqui a parte de cima, é assim, ó. Pra esse lado. Aqui também, na vertical, tá na horizontal. Então, vamos mudar isso daqui. Novamente. Ah, se a gente puder aplicar o mesmo MDF, por exemplo, da cadeira, como eu falei da padronização, mesma coisa. Bora lá. Muito mais fácil do que a gente cria. Pronto. Problema resolvido, não precisou nem girar. Aqui, vou deixar assim. Tudo certo. Acho que aqui falta só, aqui essa parte, ó. A parte inferior da mesa, dos pés. Opa, vamos girar aqui. Opa, cliquei errado. Oh, meu Deus. Ó, só desmarquei o projetada, ele já deu uma corrigida. Então, ou seja, eu só pego, seleciono e vou corrigindo o resto, porque ele não edita tudo de uma vez, ó. Tem umas partes que nem vai. Aqui, o daqui veio meio torto. Opa! Dá uma corrigida. Aqui eu acho que eu vou ter que girar mesmo, porque não funcionou. Vamos tentar de novo, vai que dá certo, né? Não, não deu. Opa, girar. Ele ainda não ficou reto. Isso aqui vai ter que ser no olho também. Pra lá. Acho que agora foi. Ok. Então aqui, ó. Mesma coisa. Eu vou pegar aqui desse lado e vou fazer no outro. Vou colar essa grade de metal na parede, porque eu sei que ela não tá. Porque quando eu fiz um teste, ela tava gerando uma sombra na parede, então não tava colada na parede de fato. Agora tá na face. E deixa eu ver se falta alguma coisa. Agora eu vou dar uma outra dica que eu amo de paixão. Essa dica sempre salva, que é sobre arrumar a textura dos objetos, principalmente os que são tecidos. Ó. Esse material aqui, ó, percebi que ele tá um pouquinho estranho. Então, a gente vai utilizar esse plugin aqui que se chama Sketch UV. Vai clicar nele e clicar com o botão direito onde você quer arrumar.
E aí ele te dá várias opções do que dá pra fazer com essa textura. Esse box eu não gostei. Vamos tentar outros. Planar Map. Também não gostei muito, acho. Spherical. Spherical. Não gostei também não. Ficou estranho. Qual que foi o que eu utilizei? Quad Face. Não. Cylindrical. Não também. Aqui eu vou utilizar o Box Map mesmo. Esse plugin aqui, ele deixa o material um pouquinho mais uniforme, tá? Depende aí do formato do seu material também. Então, eu percebi que ele vai dar bastante diferença, ó, quando eu aplicar nesse ursinho aqui. Ó, o rosto dele tá um pouquinho estranho. Box Planar Map. O Box Map não funciona muito pra ele. Eu vou utilizar nele aqui o Planar Map. Opa! Depois a gente diminui a textura pra corrigir tudo certinho. Que aqui nesse caso tá muito marcado, né? Então, depois a gente vai ter que ajeitar a textura mesmo. Será que eu consigo fazer tudo de uma vez? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Consegui. Então aí a gente seleciona o material e diminui aqui o tamanho mesmo, a escala dele. Acho que assim tá bom. Vamos ver o outro. Acho que eu vou diminuir um pouquinho. Acho que eu vou... Deixa eu aumentar pra ver como fica. Ai, tem esse daqui também. Vou pegar o material desse que tá aqui no armário pra aplicar nesse outro aqui e padronizar. Vou girar também, eu acho, esse ursinho aqui pra ele aparecer, tentar fazer ele aparecer na nossa cena quando a gente for renderizar, de frente assim. Girar. Deixa ele assim. Ó. Vamos usar aqui o Texture UV nele também. Porque quando eu apliquei a textura não ficou legal. Acho que o Planar Map aqui funcionou um pouquinho. Vamos ver o Box Map como que fica nas orelhas. Não sei, acho que eu prefiro o Planar Map, eu acho. Vamos ver. Opa. Vou deixar ele no Planar Map mesmo. Essa parte da modelagem é um trabalho bem de formiguinha mesmo. Então a gente tem que ter realmente atenção a esses detalhes. Porque parece que não faz diferença, mas faz. É a junção de tudo isso que faz com que o seu render fique cada vez mais realista. Em algumas partes ficou bom o Planar Map, outras não. Mas acho que eu vou deixar ele assim mesmo, que já melhorou bastante. Acho que aqui também, nessa região dos olhos, que senão vai ficar estranho a cara do cachorro. E pronto. Vou arrumar também, acho que as almofadas.
Ó, devido ao fato desse material tá um pouco, a aplicação desse desenho tá um pouco bugada, eu vou importar um outro material de tecido ou de estofado, que eu tenho aqui na minha pasta. E vou aplicar aqui para ficar mais harmônico. Então, vou abrir aqui. Tecidos, cama, lençol e travesseiro branco. E agora, hein? Acho que eu vou colocar esse branco aqui mesmo. Ok? E vamos aplicar. Acho que não vai precisar arrumar a textura, não. Mas a gente vai aplicar em todos. E pronto. Aqui. Essa nossa coberta. Vou aplicar também um outro material aqui, já que eu tô alterando os travesseiros. Vou aplicar aqui uma coxa bege. E agora bege ou cinza, acho que bege mesmo. Tá vendo essas marcações? A gente poderia corrigir isso com o GIMP. Ou a gente tenta corrigir aqui nesse Texture UV. Apliquei aqui um Planner Map. Vamos ver se ajuda. Deu uma melhoradinha, mas vamos testar o Box Map também, para ver se fica melhor ainda. Vamos ver. Acho que ficou um pouquinho melhor. Talvez só diminuir o tamanho aqui. De 10 para uns 7, 7 por 7. E aí eu gostei um pouquinho mais. Ó, se o projeto fosse meu, se fosse uma criação minha, colocaria um piso que existe nas lojas, né, de marcas aí, que a gente realmente usa no dia a dia. São pisos reais. E por que eu faria isso? Porque esse aqui aparentemente é aquele que vem no SketchUp. E ele é um pouquinho, eu não tenho certeza, tá? Pode ser que seja o piso real e pode ser que não seja. Mas eu não gosto muito desse tipo de piso aqui, parece o que vem no SketchUp, né? Só que eu não vou alterar, porque é o projeto que veio, o projeto dela. Não vou alterar o projeto dela, vou simplesmente manter e corrigir algumas coisinhas. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, eu vou dividir esse conteúdo em 2. Então, no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês sobre enquadramento, sobre formato de imagem, sobre as vistas, ângulo, altura do observador, sobre sombra e configuração de render no V-Ray. Então, acompanhe essa aula e acompanhe a próxima também, porque a junção das duas é que vai fazer total diferença aí na hora de você aplicar nos seus renders, nos seus projetos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de comentar, de deixar o like e até a próxima. Beijo!